E aí, turma, tudo bem? Olha, agora nós vamos, né, ver a situação quando o número de elementos são ímpares. No momento anterior, na aula anterior, eu expliquei para vocês quando nós tirávamos a mediana, a moda, né, e a média, quando a quantidade de elementos eram pares. Tá? O número de elementos é pares, ou seja, uma pesquisa de 6 elementos, de 8 elementos, né, como é que nós faríamos? Para o número de elementos ímpares não vai mudar. A única coisa que vai mudar é só a mediana. Porque o processo é o mesmo para a quantidade de número de elementos pares. Mas vamos ver como é que a gente faz aqui. Muito bem. Como é que nós tiramos a média nesse sentido? Para tirar a média nesse sentido é a mesma coisa como nós fizemos quando o número de elementos é par. Nós pegamos todos os elementos e somamos. Não é isso? 6, mais 4, mais 3, mais 3, mais 9. E vamos dividir, nós temos quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Ou seja, o número de elementos aqui são ímpares. Então eu vou dividir por 5. Faço a adição desses elementos. 6 mais 4, 10, mais 3, 13, mais 3, 16, mais 9, 25. Pego 25 e divido por quanto? Por 5. Então qual é a minha média? Nesse caso, minha média aqui vai ser quanto? 5. Ah, professor Berdan, entendi. É o mesmo jeito que o senhor fez ainda agora, quando o número de elementos é par, eu digo sem nenhum problema, né? É somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos que você tem. Isso é a tua média. E a mediana? A mediana, nesse caso aqui, ela difere de quando o número de elementos são pares. Por quê? Aqui a gente também vamos colocar eles nas ordens crescentes, do menor para o maior, tá? Então vamos ver aqui, o menor número que eu tenho aqui é o 3. Então eu tenho 3, né? Tenho outro 3, vou repetir. Depois do 3, pela ordem crescente, vem o número 4. Temos o número 6. E temos o número 9. E agora, professor, como é que eu tiro essa mediana? A mediana, nesse caso, quando o número de elementos são ímpares, depois que ele estiver na ordem, já é o termo central. Então, a mediana, nesse caso aqui, é o 4. Não tem negócio de somar dois termos, por quê? Porque o número de elementos é ímpar. Basta pegar o termo central, né? E aí você vai dizer que ele vai ser o quê? A minha mediana. Ah, beleza. E a moda, professor? Como que eu calculo a moda? Do mesmo jeito que você calculou ainda agora. Né? A moda, o que está na moda aqui? O que está repetitivo? O que nós temos de elementos que estão repetidos mais vezes aqui? O 6 eu tenho uma vez, o 4 eu tenho uma vez, os 9 eu tenho uma vez. Né? O que mais se repete aqui é o 3. Então, nesse caso, o 3 é o que? A moda. É muito fácil. Beleza? Agora, vamos para questões, né? Vamos lá para as questões, ok? Para vocês darem uma olhada nessas questões de estatística. Joia? Turma, aqui é o seguinte, vamos fazer a leitura dessa questão aqui para vocês, né? E vocês vão me acompanhar nesse sentido aqui, para ver como é que a gente resolve essa questão, né? Vejam bem, né? Vou fazer a leitura aqui juntamente com vocês, em cima daquilo que nós explicamos anteriormente para vocês, vocês vão matar essa questão rápido, certo? Essas questões não perdem tempo, né? E resolver ela da melhor maneira possível. Essa é uma questão 148 de uma prova amarela, eu vou fazer a leitura aqui juntamente com vocês. Pega um papelzinho aí, anota, eu tenho certeza que é aluno que já matou até a questão. E outra coisa, né? Essas questões específicas, a gente tem que ter muita cautela. Vai pelo lado mais fácil. Se tiver mais fácil, você vai logo resolvendo, né? Vai ficar muito mais fácil. Vamos lá, vamos para a leitura da questão. Diz o seguinte: uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário durante 15 dias intercalados. Aqui ele já está dando para a gente uma dica, né? São 15 dias intercalados, ou seja, o número de elementos que vai aparecer aí para mim tem que ser 15. Né? A partir do primeiro dia de um mês, esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Vejam bem, ele traz um quadro para a gente aqui. Vamos só tirar alguns dados desse problema, né? Ele diz que são 15 dias intercalados, então nós já sabemos, né, que por dedução o número de elementos que nós vamos ver que aparecer aí são 15. E nós vamos conferir, tem 15 elementos aí do dia do mês e a temperatura correspondente. Outro dado que ele traz importante para a gente dentro do problema, né? Ele vai pedir algo para a gente aí nesse problema que nós temos que analisar. Vejam que essa prova é uma prova de 2011. E estatística está sempre, né, vindo nas provas dos Enéis. Então se preparem com a dica do professor Berdan, que vai vir mais questão de estatística. Vamos lá para o que ele está pedindo na questão. Vamos para o próximo slide. Aí, ele repete, aí ele pergunta: em relação à temperatura,
os valores da média, mediana e moda são respectivamente iguais a... Vamos olhar para o quadro, vamos deixar bem do jeito que está. Vejam bem, o que ele traz para a gente? Ele está querendo saber quais são os valores da média, da mediana e da moda. São respectivamente. Tá? Olha, turma, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pensar o seguinte. A média é o primeiro valor, a mediana é o segundo valor e a moda é o terceiro valor das minhas opções. Então, né, a média nós já sabemos que é 17, né? Porque nós temos na letra A, na letra B, na letra C, na letra D e na letra E 17 graus Celsius. Então nós não vamos nem calcular a média aqui. Porque uma dessas aí está correta. Perfeito? Porque todas as 5 letras já tem o valor da média. Então, professor Berdão, não tem necessidade de eu somar todos os valores e dividir por 15? Eu digo, não. Não tem, porque ele já trouxe a média para você. Ele está dizendo que é 17 graus Celsius. Tá? Por que ele está dizendo que é 17 graus Celsius? Porque em todas as letras A, B, C, D e E já tem 17. Então, essa daí nós não vamos nos preocupar. Depois ele fala em mediana. Né? O que foi que nós falamos em mediana do último momento para vocês aqui? O que é a mediana? Né? É você colocar sempre em ordem crescente. O termo central é a sua mediana. Correto? Então vamos para lá. Vamos ver aqui o seguinte. Né? Aí ele traz vários elementos. Eu vou separar esses elementos aqui pela ordem crescente, correto? Né? O menor número que nós temos, do menor para o maior, correto? Nós temos quem aí? Eu vou botar bem aqui na ordem o quadro para vocês. Nós temos pela ordem, nós temos o 13, né? 0,5, uma vez. Nós temos quantas vezes o 13,5? Uma, né? 2, 3, 4 vezes. Então, vou botar uma, né? 2, 3, 4 vezes. Correto? 13,5. Depois do 13, qual é o outro número depois do 13? Na ordem crescente, para nós calcularmos a nossa mediana. Nós vamos saber que é o termo central, né, turma? Se tem 15 termos, né? É 7 para um lado e 7 para o outro. Correto? O oitavo termo vai ser a minha mediana. Perfeito? Porque a mediana ela é tirada pelo termo central. Então, o que nós temos lá? Depois do 13,5, nós temos qual o número? O 14, né? Pela ordem aí. Vou botar mais o 14 aqui, professor Berdão. O 14. Depois do 14, nós temos qual o outro valor? 15,5? Sim, 15,5, professor Berdão. 15,5. Então vamos ver quantos elementos nós já temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos calcular o sétimo elemento. Vai ser o oitavo elemento, vai ser minha mediana, tá? Depois do 15,5, só se repete uma vez o 15,5. Vamos dar uma olhada aí para ver se a gente vê se esse 15,5 só se repete uma vez. Ele só tem uma repetição aí, professor Berdão. Então, depois do 15,5, qual o próximo número que está vindo? O 16. Então, professor Berdão, o 16. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O próximo elemento vai ser a minha mediana. Né? Depois do 16, qual é o próximo elemento que vem aí? É o número quanto? 18. Professor Berdão, mas o 18 ele repete uma, 2 vezes, não importa. Ele aqui já é a minha mediana. Porque os outros elementos também vão dar mais 7. Que vai ser, né, o 20 e assim sucessivamente. Então, bem aqui, eu já sei que a minha mediana nesse problema, a minha mediana, ela é 18. Ui! Professor, que maravilha! A sua mediana é 18. Então, o senhor já tem A, B, C, D e E, todas com 17. 18, eu posso ficar em dúvida na letra B de bola, né, porque tem 17 graus, tem 18 graus, né, e na letra D, que tem 17 graus e 18 graus. As outras, A, C e E, eu já elimino, tá? A e C e E eu já elimino, porque eu já sei que minha mediana é 18. Já sei que a minha média é 17. Então eu estou em dúvida na letra B e letra D. Rapidinho. Essa questão vocês não podem perder menos de 2 minutos numa questão dessa. E agora nós vamos calcular a moda. Ah, professor, ficou muito fácil, professor. O senhor falou na aula anterior, professor, para nós, que a moda é o elemento que mais se repete dentro do número de elementos. Turma, quem é o elemento que mais se repete aí? Na letra D diz que é o 21,5, pela ordem, respectivamente. Média, mediana e moda. 21,5 repete quantas vezes aí?
Nós temos apenas uma vez o 21,5. Quem é o elemento que é mais repetitivo aí, turma? Escutei aqui, quem é? Perfeito, é o 13,5 graus Celsius. Ele se repete quantas vezes? Ó? 1, 2, 3, 4. Professor, mas o 18 repete apenas 2 vezes. Né? Então não tem para onde correr. Então o número que mais se repete aqui é o número 13. Então ele é a moda, ele é o que está na moda. Correto? Então qual seria a nossa resposta correta aí, turma? Seria qual letra? Seria a letra B de bola. É muito fácil. Questão fácil a gente não perde. E outra coisa, muito cuidado com as provas de matemática. Tá? Em todas as questões do Enem. Eles têm, o algoritmo deles é complicado. Por quê? Porque se tu perde uma questão dessa que é fácil, é muito fácil, e você acerta uma questão difícil, eles vão achar que você chutou a sua questão difícil, porque você errou uma mais fácil. Então o que eu digo? O menos é mais. Eu sempre costumo dizer isso para o meu aluno. Faça as questões mais fáceis, faça as questões mais médias e resolva tudo. Faça. As mais difíceis você deixa por último. É a dica que eu dou para você. Comece sempre pelas mais fáceis, para a média, e depois tu vai para a mais difícil. Se tu errar a mais difícil, ela não vai influenciar tanto enquanto você acertar as mais fáceis. Beleza? Valeu, turma. Vamos para uma outra questão depois aí. Valeu, obrigado.